Meus amados irmãos e irmãs, vamos nos alimentar da palavra de salvação, o Evangelho, a Boa Nova, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Evangelho que traz para nós uma grande advertência, de Jesus para conosco. Acredito que principalmente neste tempo, nós precisamos muito ter cuidado, com o nosso modo de viver e ter cuidado até com a nossa conversão. Como é que realmente nós estamos nos convertendo e até onde a mensagem de Jesus Cristo ela chega na nossa vida, se realmente alcança o coração, se realmente alcança o nosso interior. Jesus pede que se tome cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus eram conhecidos pela sua hipocrisia. A hipocrisia a qual Jesus se refere aqui é a duplicidade de vida, a adoção de uma medida calcada, sacudida, transbordante para mim mesmo e outra mesquinha, restrita, legalista para os meus irmãos e irmãs. Às vezes nós tomamos conhecimento da palavra de Deus muito mais para condenar o outro, muito mais para avaliar o outro ou até julgar o outro. Fazer com que essa palavra se torne um fardo tão pesado na vida do nosso irmão que às vezes está sem condições de se levantar, sem condições de se converter, sem condições até de olhar a luz, a presença de Cristo, e muitas vezes nós fazemos isso. Isso é preciso nós termos um cuidado, porque a acolhida da palavra ela tem que ser com o coração. Quando os ensinamentos de Jesus eles atingem o nosso coração, nós mudamos as nossas atitudes, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, porque nós vamos também, da mesma forma que nós nos cobramos, no sentido de viver bem, no sentido de estar perto de Jesus, de experimentar o amor e a misericórdia do Senhor, nós também vamos querer que o outro experimente essa misericórdia, que o outro também viva essa misericórdia. Muitas vezes nós pensamos que só nós podemos ser abençoados, que só nós podemos receber a bênção e que o outro não, que o irmão não pode porque ele é muito pecador, ou por isso ou por aquilo. E nós não podemos pensar dessa maneira e muito menos agir dessa maneira. É preciso romper com isso. E o rompimento dessas formas de julgar e de julgar o outro e de cobrar do outro aquilo que nós nem temos condições de fazer, é buscar realmente na pessoa de Jesus um exemplo para nós, para a nossa atitude. O discípulo de Jesus é aquele que deve primar pela coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz. Aqueles que ocultam maldades, e às vezes atos desonestos, enganam a si mesmo. Porque Jesus diz que não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Devemos sempre ter a hombridade de dizer na frente aquilo que dizemos por trás. Ser pessoas sem falsidades, que agem com integridade. Isso é tão importante, principalmente para nós que vivemos em comunidade, que queremos criar dentro da nossa comunidade uma harmonia que tenha como centro Jesus Cristo. É muito importante que nós tenhamos a verdade, a sinceridade, a justiça e a coerência na vida. Aquilo que eu busco em viver em Jesus Cristo, na vida de Jesus, e se é o bom para mim, eu quero que também seja para o outro. Não vou jogar isso como algo que deve mudar a vida do outro ou ser exigente demais para o outro e para mim não ser exigente. Isso é importante, que nós
tenhamos a coragem de romper com essa ignorância, né? Não podemos ter medo daqueles que matam o corpo, né? Eles não podem fazer mais do que isso. Devemos ter medo da morte da alma, né? E a morte da alma se dará se não formos íntegros com Deus. É incoerência nossa, além de revelar nossa profunda ignorância, querer poupar o corpo, mas perder a alma. Entre o corpo e a alma é a mais preciosa, né? Diz Jesus nas suas palavras, né? É a alma que dirige o nosso agir, é a alma que nos conduz, né? É a alma que vai dizer a forma de atitude que nós devemos ter. Às vezes não adianta você querer mortificar o seu corpo, né, se a sua alma não consegue viver o espírito da sabedoria de Deus. Peçamos que sempre que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos guiar, para que nós nos convertamos todos os dias e busquemos viver sempre a verdade de Deus, a sinceridade, a coerência e a justiça de Deus, principalmente com a sua palavra. Basta uma só palavra, e o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória